silêncio que eu me encontro. Mas não é um silêncio egoísta, ou seja, não é um silêncio de encontrar o vazio. É um silêncio de, como disse há bocadinho, de voltar ao desejo inicial que o nosso coração tem, de nos descobrirmos, o desejo de sermos curiosos, o desejo de sermos livres. Nós precisamos de qualquer coisa grande para corresponder à nossa natureza. E lá está, por isso é que não nos podemos contentar com pouco sim, por isso é que queremos sempre, por isso é que queremos o belo, e por isso é que queremos a verdade, e por isso é que queremos cada vez mais conhecimento. E o silêncio diz-me isso, não é? O silêncio ajuda-me a alimentar este meu desejo de querer ser melhor. Sejam bem-vindos aos Chapéus Há Muitos. O meu nome é Ana Pinto Ribeiro e o meu convidado de hoje é uma pessoa muito especial para mim, que eu conheço desde pequenino. É o Francisco Guimarães, que é uma pessoa que tem imensos chapéus, principalmente imensos chapéus dentro do mundo profissional. Portanto, eu nem sequer vou arranjar assim um nome específico para descrever um rótulo, nem quero arranjar rótulo, exato. Mas há um que é o épico, que é o mais jovem treinador de futebol. Para mim, eu acho que estávamos aqui a já discutir em off, nos menos do país. Nos menos do país. Então, mas eu já lá vou a esse chapéu e eu queria começar pelo chapéu da criança. Porquê? Porque eu lembro-me, nós desde pequeninos, e quer dizer, eu com 10 anos, tens 24? Tenho 24. Pronto, eu tenho 33, já é alguma diferença. E lembro-me sempre do Francisco pela casa da minha amiga, Mariana, que é a irmã do Francisco. E queria que tu me contasses como é que tu eras em criança. Olha que não podes mentir que eu estou aqui. Não minto. Dizem que eu era insuportável, em miúdo. Um pequenino ditador que queria tudo, que conseguia tudo o que queria. Sempre a chorar, que se dava com pouca gente, mas ao longo do tempo isso foi dissipando-se e acho que agora sou muito mais sociável, sou muito mais normal nas relações, apesar de continuar a ter um feitio muito parecido com aquele que tinha em pequenino, de querer tudo à minha maneira, muito controlador. Eu acho que é muito típico de pessoas que exercem funções de liderança terem essa tentação, pelo menos terem tendência a entrarem por aí, por um excesso de controlo, mas depois a realidade obriga-nos a delegar, obriga-nos a confiar nos outros, depois este é o segundo passo. E portanto eu acho que ao longo do tempo, em criança, fui percebendo isso e acho que a educação que tive, que é uma coisa que hoje em dia já não há tanto, que é o tempo em família, o tempo para estar na mesa dos mais velhos, caladinho em silêncio, porque se falássemos levávamos na cabeça, escolher o momento certo para falar, se não tivéssemos qualquer coisa de interessante para dizer, então mais valia estar calado. Então foi uma constante aprendizagem com pessoas de diferentes gerações. A minha casa também foi sempre uma casa muito aberta a amigos, a família. Eu era um deles. Exatamente. Amigos da minha irmã, que eu me lembro da quantidade de festas e portanto sempre estive habituado a reduzir-me à minha própria insignificância, que contrastava com o meu desejo de palco ou com o meu desejo de querer controlar tudo. E portanto, felizmente tive a sorte de ter uma ótima educação, que ainda hoje a trago comigo e acho que muito daquilo que eu sou hoje em dia se deve à minha vida em casa. É que esta é mesmo... Tu mesmo somos quase irmãos. É irmão, nós tratamos por manos. Tão maninho! É verdade. Porque eu sinto esta família como uma segunda família para mim. Realmente, sentia-me em casa. Eu ia sempre passar férias à Praia Grande, para a vossa casa. E sentia-me mesmo bem. A tia Teresa, que é a mãe do Francisco, não é? E que sempre foi uma mulher que tinha muito segura sim, uma grande presença. Essa presença da minha mãe foi sempre uma coisa muito importante. Eu felizmente tenho ótima relação com o meu pai e com a minha mãe. São duas pessoas totalmente diferentes e eu herdei um bocadinho dos dois. Mas a minha mãe, como figura muito parecida com a minha avó, de muita força, é um rochedo. A minha mãe é um rochedo que não transmite muito daquilo que está a sentir, que tem uma fragilidade escondida. O meu pai, ao contrário, já tem uma fragilidade mais aberta. Mas essa presença de firmeza nos valores, naquilo que é certo fazer-se, mas que custa, na educação, na ligação à família,
no querer reunir as pessoas, como estava a dizer há bocadinho. Foi sempre muito impressionante e muito marcante. Ali uma rocha que está presente na minha vida, que eu quando me perco, sei que está ali e funciona como um farol. Quando tens algum problema, é à tua mãe que recorres ou não? Varia. Às vezes recorro a mim próprio, mas sim, felizmente na minha vida profissional e pessoal tenho sempre muitas pessoas a quem recorro. Há passos que nós temos que dar, evidentemente, com a nossa liberdade, e com isso vem a responsabilidade, mas muitos dos passos, muitas das dúvidas que tenho, não tenho problema nenhum em perguntar às pessoas que confio, seja no lado mais espiritual, seja no lado profissional, por que caminho vou, ou até na parte mais pessoal, muitas vezes recorro à família, como é evidente. Mas aquela história do controle, como é que ela começa? Porquê? Porquê o controle? Qual era, percebes de onde é que isso veio ou já nasci assim? Pronto. Eu acho que é de feitio, acho que sim. Eu era confesso aqui, em primeira mão, que era um bocadinho para conseguir tudo aquilo que queria, fazia muita chantagem e fazia muito teatro. Lembro de fazer birras em pequenino. Eu lembro-me de algumas dessas também. Mas muitas delas eram pensadas para depois ter uma certa compensação. E davam-me. E não eram necessariamente os meus pais a darem-me. Ou eram amigos dos meus irmãos, ou eram tios, ou eram avós. Eu caí nessa de certeza várias vezes. Toda a gente caiu. Lembro-me de uma vez, numa história em que eu estava no carro a dormir, por exemplo. Era miúdo, aqueles miúdos que adormecem no banco de trás. E lembro-me, amigo da minha irmã. Agora não me lembro quem era. E eu não me apetecia levantar-me do carro, era noite, estava frio, ainda tinha idade para ser levado ao colo. E lembro-me de fingir claramente que estava a dormir, não acordava nem por mais uma, para me levarem ao colo para o quarto. Muito bom! E fazia isto em tudo. Felizmente agora já não faço. Muito bom, faz parte, não é? É isso. Mas há uma coisa que eu nunca me vou esquecer. Mas tinha mau feitio, isso tinha, e acho que continua a ter. Não, mau feitio. Sou aberta às relações, mas ainda há um lado de mim que não está muito aberta a mudança na rotina e tudo mais. Isso continua a ter. Não queres ceder certas coisas? Sim, há coisas que tipo, não ser. Isto tem que ser assim. Mas também, se calhar, foi isso que te ajudou a chegares aos objetivos. Pois, sim, tenho esse lado focado e trabalhador e de abdicar de algumas coisas que também, às vezes, não permito que outros venham desestabilizar aquilo que muitas vezes me custa a fazer. Pois, pronto, isso faz-me pensar também. Eu sentia realmente que tu eras uma criança com uma maturidade fora do normal. Isto era a minha perspectiva. Qual é a tua? Como é que te sentias com os outros miúdos? É porque eu acho mesmo que tu estavas... Assumo que sou uma alma velha, sim. Mas lá está, venho dessa vivência caseira, de ter que ouvir os mais velhos, de me dar com muita gente mais velha. Os meus primeiros amigos sempre foram pessoas mais velhas. Lembro-me de, mesmo com as pessoas da minha idade, eu gostava de estar com elas, mas a certa altura eu gostava de me isolar um bocadinho, ou então ir ter com os mais velhos. Sempre gostei muito de ouvir, sempre fui muito educado a ter essa relação e, portanto, acho que fui também, por ter sido treinador tão cedo, aos 15 anos, obrigado a crescer, a fazer escolhas que na altura, naquela idade, não era suposto fazer-se, deixar de sair à noite ou sair muito menos vezes. Em agosto, em vez de ter 2 meses de férias, julho e agosto, tinha uma semana e era em junho, porque em julho começávamos a época. Claro. E, portanto, tive que abdicar de muita coisa. E o meu lado profissional, pelo facto de ter começado muito cedo, foi sempre a lidar com pessoas mais velhas e, portanto, acho que também vem desse lado, de vivência contextual e cultural, e acho que também veio de feitio. Mas não sentes então, tipo, não tens arrependimento nenhum de não ter aproveitado, ou sentes que aproveitaste o suficiente a tua infância? Espero que não me venha aos 40 anos aquele desejo de comprar um Porsche descapotável. Exato. Sinto que não, sinto que tive a vida, a infância que tive e acho que deu tempo para tudo. Acho mesmo que, pelo facto de ter abdicado algumas coisas, não perdi nada de relevante para a minha vida. Perdi coisas boas, perdi com certeza momentos divertidos que hoje vejo os meus amigos a contarem que eu não estava. Mas os meus amigos continuam a ser aqueles, as pessoas que gostam de mim continuam a ser as mesmas e, portanto, sinto que não perdi nada de relevante para me estruturar como pessoa. Aliás, porque tudo o que tiveste a trabalhar de resto deu-te onde tu estás, trouxe onde estás. Sim, dá outras coisas, exatamente. Mas estava voltando ao que eu me lembro, assim, do Francisco. Eu era daquelas que ia eu e a Mariana,
passávamos naquela sala, que ele estava à frente daquele cadeirão, com televisão antiga, muito antiga, com os jogos de futebol ali a dar, e ele tinha para quê? Nem sei, 7 anos, 8 anos, Sim, nem comecei a sei. gostar de futebol com 7, 8, sim, 7 anos. Pronto, exatamente. E nós íamos para a praia e ele ficava a ler os jornais, a ver... Sim, era essencial. A minha rotina de verão era comprar o jornal Record. Exato. Tinha sempre, comprava o Record na altura, ia sempre depois discutir com os empregados do restaurante da Galé, na Praia Grande, que íamos falar, estávamos ali a falar de futebol, do momento dos clubes e tal, e depois ia para a praia, aí sim ia ter com os meus amigos, mas tinha sempre esse ritual, e muitas das vezes lembro-me, a certa altura fiquei viciado num jogo que era o Football Manager, que muita gente da minha geração jogou, até da geração acima, e eu lembro de não ir à praia a certa altura, nem sei como é que os meus pais me deixavam. Eu lembro da minha mãe a certa altura puxar por mim e dizer não, hoje é dia de praia, obviamente não vai ser tempo de ficar aqui a jogar. Mas ficava viciado, porque realmente apaixonei-me pelo desporto, principalmente pelo futebol, e até agora não consegui que essa paixão fugisse de mim, ainda bem, porque gosto mesmo de desporto no geral e futebol especialmente. E então, então de repente, aquela, vou-lhe chamar, paixão. Sim. A paixão acendeu-se e foi tipo, ok, foco total da minha vida agora é para eu ser treinador. Como é que foi essa história toda? Como é que nasceu isto do futebol? Assim? Começa com o Euro 2004. Eu já gostava muito de desporto, tenho uma tradição familiar ligada ao desporto. O meu avô foi 7 vezes campeão do mundo de hóquei, era capitão da seleção nacional. Eu experimentei jogar hóquei, não gostei. Uma vez tive uma queda brutal, eu acho que foi isso. Experimentei ir para a natação, experimentei ir para o ténis, para o golfe, para milhares de desportos e não gostei de nenhum. Lá está pela tradição familiar, tinha atletas, tinha tios que tinham sido ginastas, bons até, de Valência e tudo mais. E de repente aparece o Euro 2004 na minha vida e todo aquele ambiente à volta da seleção, por cima a equipa a jogar bem, uma das melhores gerações de sempre, o início do Cristiano Ronaldo, o facto de termos chegado à final, de repente aquilo incendiou-se em mim e não consegui largar. Eu fui obrigado a ver um jogo, eu nem vi o primeiro jogo. Primeiro foi Portugal-Grécia, depois foi Portugal-Rússia, e no Portugal-Rússia fui obrigado pela família e por alguns amigos a ver o jogo. E depois nunca mais larguei. Fiz as cadernetas de cromos todas, sabia exato uma luz sobre mim. Fiz as cadernetas de cromos todas, sabia de cor os clubes dos jogadores, os pesos, as alturas. E aí tinhas que idade? Aí tinha 7. E depois comecei a jogar. Joguei até aos 14, até aos 15, aliás. E a certa altura, aos 15, eu já começava nos 2 anos anteriores a mostrar alguma paixão pelo jogo, pelos bastidores, pela liderança, pela gestão de recursos humanos, pelo trabalho em equipa, pelos exercícios técnicos e táticos que fazíamos, fazia algumas perguntas aos meus treinadores, pedia conselhos, pedia livros para ler. E então nesses 2 anos percebi, juntamente com isso, que não tinha jeito suficiente para ser jogador, tinha 2 pés esquerdos, e um ex-treinador meu convidou-me para ser adjunto dele. Então aí tive que fazer a minha primeira grande escolha, digamos assim, de deixar de jogar, tive que deixar de jogar, que é uma coisa que eu adorava fazer. Deixei de ter esse sonho de ser jogador, percebi, a realidade foi muito maior do que eu e disse, não tem jeito para ser jogador, mas veio o outro lado de me apaixonar também pelos bastidores e lá fui eu. Continuei a estudar, como é evidente, mas tive a minha primeira experiência como treinador. Mas que é engraçado, já viste, não desististe do teu sonho, não é? Que às vezes as pessoas... Agora estou numa fase sabática, apesar disso, mas não desisti, sem dúvida nenhuma. Mas tipo, se calhar a pessoa era tipo, quer ser jogador, vou tentar, e depois de repente aquela coisa daí, se calhar já não tem este jeito todo, e sim, podia a moral ter ido importante, para baixo, e depois... Sim, aconteceu muito, por exemplo, na altura em que em que estava no Estoril, por exemplo, em que é um contexto competitivo, em que os atletas estão próximos da alta competição, estão próximos de serem profissionais, mas também estão próximos do patamar abaixo, portanto estão ali no limiar para serem ou não profissionais de futebol. Muitos deles está na cara que não vão ser, não estão reunidas as condições para ser jogador. E eles estão constantemente a insistir nesse sonho. Eu acho que isso também vem, infelizmente, com um certo discurso que há hoje em dia de tens de acreditar no teu sonho até ao fim. E de repente isso causa e faz com que se gere um fechamento diante da realidade que está a dizer exatamente o contrário. A realidade está a mandar sinais
de luz, de máximos. Exato, Para as que a pessoas pessoa não se moldam, não é? se molde um bocadinho e não, estou ali no sonho, porque é o sonho, porque os gurus da autoajuda dizem que é o sonho e de repente a pessoa não sai dali e não tem alternativa. E isso é perigoso. E nós, treinadores, nós educadores, os professores, têm uma grande responsabilidade, não é de desencaminhar, mas de encaminhar a vocação, de perceber quem é que é aquela pessoa que está à nossa frente, que desejo é que ela tem e moldá-la ao mesmo tempo que lhe dá liberdade. Isso é um grande desafio, mas eu tinha vários jogadores que vinham com essa conversa e era doloroso também para mim dizer, olha, não dá, Claro. não vai dar. Ainda por cima tu eras mais novo, a maior parte das vezes. Sim, trabalhei com várias vezes com jogadores mais velhos do que eu, que é sempre um grande desafio em termos de liderança. Mas lá está, o facto de ter deixado de ser jogador foi o primeiro sinal de que é preciso uma abertura em nós para os sinais que a vida nos vai dando. É uma das coisas que eu li num livro de um padre italiano que se chama... aliás, o padre é espanhol, chama-se Rudian Carron, mas é baseado nos ensinamentos de um padre italiano que se chama Don Giussani, que tem um livro que fala sobre a vocação. E fala na vocação baseada em 3 critérios. Espero lembrar-me dos 3. Mas um deles era a inclinação natural, os nossos dotes naturais, os nossos talentos, aquilo que nos é dado e que automaticamente a pessoa nasce com determinado jeito para fazer alguma coisa. Em segundo lugar, era as condições inevitáveis. E as condições inevitáveis era esta. Vou dar um exemplo, se calhar parvo, mas um jogador que é... alguém que é perneta, não pode ir para a Champions League dos jogadores normais. Não pode, isto é uma condição inevitável. É levado ao extremo. Mas há muitas que nós vamos tendo. A minha era não ter talento suficiente. Era uma condição inevitável, não dava para fugir dela. Tem relação direta com a realidade. E a terceira é aquilo que o mundo nos pede, não é? Aquilo que o mundo nos vai... a necessidade do próprio mundo. Não é? Nós não podemos também ser demasiado egoístas e fecharmos em nós próprios e não como é que eu digo de uma forma simples, mas temos que olhar para os buracos do mundo para nós tentarmos preencher. Qual é a necessidade? O que é que está à minha volta? De que forma é que servimos, não é? Sim, de que forma é que servimos? O que é que está à minha volta? Onde é que eu posso ser útil? Onde é que eu posso ser servo dos meus talentos e não ficar refém deles e ser uma contribuição para o meio que nos rodeia? Uau! Pô, isto é uma sabedoria infinita em 24 aninhos, por favor! Espetáculo! Que orgulho! E então, é neste caminho de treinador que agora está em pausa. Está em pausa, sim. Há então, 3 anos. Pronto. Mas foi desde os... Desde os 15 aos 21. Sempre com vários clubes, entretanto, só para resumir aqui, o Francisco também esteve na Índia. Estive na Índia, treinar uma equipa, sim. Teve uma equipa, portanto é uma pessoa que já passou por vários clubes. Uma coisa engraçada, esta coisa de, em tua casa, estares ali em silêncio a ouvir os mais velhos, deve ter ajudado imenso depois nos clubes a ouvir os outros treinadores, sim, não sei o quê. Sim. Foi uma boa ferramenta, um bom treino. Foi. A característica essencial para alguém que lida com outros seres humanos em equipa, com outras pessoas em equipa, é a capacidade de ouvir. É fundamental. Isso foi ótimo, é um exercício ótimo. Nós muitas vezes, eu falo imenso ainda por cima, gostamos imenso de nos ouvirmos e de olhar para nós, etc. E de repente estar ali, quieto, sossegadinho, mesmo obrigado, forçado a estar em silêncio. Foi uma ótima aprendizagem para ouvir aquilo que as pessoas que trabalham comigo têm para me dizer. E como é que foste aos poucos ganhando o teu espaço para dizer as tuas opiniões? Eu acho que isso é uma coisa que se vai conquistando com a idade. Acho que a idade... Se calhar já fiz treino suficiente. Aqui eu tenho uma sugestão, só que tipo, mega sugestão que mudou o jogo. Sim, ao mesmo tempo há uma sensibilidade que é muito epidérmica de perceber este é o momento para falar ou não é o momento para falar. E depois há a capacidade de nós nos munirmos de conhecimento, que ajuda, não é? Nós, quando temos uma conversa mais técnica, mais específica no nosso lugar de trabalho, se nós não temos conhecimento, não temos nada para acrescentar, então aí temos que estar mesmo calados. Também para dizer banalidades não vale a pena falar. Mas à medida que vamos estudando bem aquilo que nos compete, obviamente que nos
à medida que as pessoas conversam, vão-nos sendo dadas pistas para nós acrescentarmos com aquilo que nós sabemos. Portanto, eu diria que isso é essencial. O estudo, o querer fazer silêncio em primeiro lugar, o ter que fazer silêncio para ouvir o outro, mas depois o estudar para acrescentarmos alguma coisa à conversa. E agora então, esta tua pausa, Sim. que está a acontecer devido a milhares de coisas que já vamos falar, mas qual é que é assim, está previsto uma data para retomar? Não, zero, não está nada previsto. É uma coisa que eu antes fazia muito. Lá está, o desejo de controlar tudo. Calendário, horário, todo feito, todo estudadinho, alternativas, se eu não for por aqui vai dar por outro caminho, se eu não for por outro caminho vai dar por outro, tenho que falar com aquele para conseguir aquilo, enfim, tudo mais. Deixei de fazer isso. Uau, deixei de fazer isso. Obviamente que eu acho que a vida tem que ter planeamento, eu não sou um caos de cabeça, mas tem a ver com aquela tal abertura que eu estava a falar no início. Acho que a certa altura nós, toldados pelo nosso desejo de fazer aquilo que nós queremos, o nosso coração não se abre para fazer aquilo que outras pessoas precisam, que o mundo precisa, que o nosso contexto profissional precisa. Eu, quando voltei da Índia, voltei sem trabalho. Era a primeira vez que voltava sem trabalho. Sei que parece ridículo. Um miúdo de 20 anos, voltar desempregado é normal, um miúdo de 20 anos, mas para mim não era. E então tive que me fazer à vida e perceber que se calhar eu podia fazer muito mais coisa além de ser treinador. Eu, quando decidi ser treinador, só queria ser treinador, só ligava a futebol, não via outras coisas. O meu plano A era o meu plano A, então eu ia por aí. E percebi que a vida é uma multiplicidade de coisas, uma complexidade tão grande que nós precisamos, na nossa fase de maior formação, de uma certa abrangência para respondermos a essa complexidade. E então percebi que podia voltar a estudar, podia fazer uma licenciatura, que estou a fazer agora, em Artes e Humanidades na Faculdade de Letras. Podia também havia um curso de Estudos Gerais. É muito parecido com Estudos Gerais, mas não é Estudos Gerais. Mas é muito parecido com Estudos Gerais. Se a Mariana, porque foi a Mariana, falei com a Mariana, eu lá fazer curso de Estudos Gerais. Eu já não digo que não é Estudos Gerais, porque as pessoas já assumem que é Estudos Gerais. É muito parecido com Estudos Gerais, só que mais virado para as humanidades. É um curso muito abrangente, em que nós fazemos o nosso próprio currículo. Há um tronco comum, mas depois o resto nós fazemos o nosso próprio currículo. Mais o ter começado a comentar na Sport TV, fazer algumas palestras em empresas, associações, organizações, a interessar-me por outras coisas, escrever uns textos. Portanto, diria que essa experiência de ter voltado da Índia desempregado foi fundamental para escancarar as portas à realidade e àquilo que eu gostava, porque eu depois percebi que gosto imenso de fazer outras coisas. E acho que esta é a idade ideal também. A nossa geração vai nos pedir isso. É muito mais versátil, saltitamos muito mais de emprego em emprego, de profissão em profissão, de trabalho, não há trabalhos para a vida, já não há muito poucos, também não há essas condições, portanto nós próprios somos obrigados a isso. Mas fomos obrigados, se por um lado conhecemos muito bem a nossa profissão, tecnicamente, acho que temos de estar preparados desse ponto de vista, mas por outro lado, tal como se calhar acontecia no tempo do Galileu, do Newton, do Copérnico, que eram pessoas com uma versatilidade, com uma capacidade para responder em vários campos que se calhar a tua geração ou dos nossos pais não teve. E portanto eu fui um bocadinho obrigado a isso, mas agora estou divertidíssimo a aproveitar isso. É uma vida cheíssima. Sim, não me posso queixar. Mas daquilo que eu vejo, enfim, isto é só para quem está a conhecer o Francisco pela primeira vez, vão explorar a vida dele, que vale imensa pena. Agradeço, obrigado. Mas é mesmo. E agora estava aqui a pensar, tu sempre foste um escritor, nem que fosse dos relatórios que fazias. Sempre escrevi muito, sim, e sempre gostei de português, sempre foram as minhas melhores disciplinas, português, filosofia, história, disciplinas em que eu era obrigado a escrever muito. E tu escreves, tu estavas a escrever para algumas crónicas? Não, escrevo algumas vezes para o Observador, outras vezes avulso, alguns jornais e revistas pedem-me uns textos. Não tenho nenhum fixo, mas vou escrevendo para vários. É que escreve lindamente. E a convocatória? O livro da convocatória ou o livro convocatório? O livro convocatória, enfim, também não sei bem qual é o artigo que se usa. Como é que está a ser? Foi lançado há pouco tempo? Sim, o livro foi lançado em agosto do ano passado, de agosto de 2021, e vem de um desejo de, através do desporto, conhecer o mundo. O desporto é uma ótima forma, uma ótima ferramenta para conhecer
para conhecer o ser humano, para conhecer aquilo que vai dentro do seu coração e muitas das vezes até se faz aquele paralelismo entre o trabalho de um treinador com o trabalho de um líder noutra área qualquer. E eu não me quis limitar a fazer isso, em comparar o futebol e a vida. Tentei ir um bocadinho mais longe, que é através do futebol, através do meu meio, através da minha realidade, através disso falar da vida. Mas eu não sou ninguém para falar da vida, então fiz uma convocatória de 23 pessoas, /24, porque o general Ramalhianes aparece também como reflexão final. Não é uma entrevista como as outras, mas ele também aparece, portanto são 24. Uma convocatória de 24 personalidades do país e do mundo que nos ajudam a refletir, neste caso que me ajudaram, e espero que quem leia, a refletir sobre o mundo, sobre o ser humano, sobre a morte, sobre a beleza, sobre a adversidade, sobre o trabalho em equipa, a liberdade, a justiça, a beleza, enfim, todos estes grandes temas que são comuns a qualquer ser humano são falados neste livro. Parte é desta base, que é o jogo, mas depois o livro em si não tem nada a ver com o futebol. Exato. Só que o futebol deu-me esses temas. Eu tive confronto pela primeira vez, confrontei-me com eles através do jogo. Esta relação na equipa, as regras que existem num jogo ajudam-nos a perceber o valor da liberdade. O Papa Bento XVI tem uma frase muito gira sobre o futebol, em que diz: o futebol ajuda a subordinar o próprio ao todo, ensina o homem a aprender o valor da liberdade. E é mesmo isso, o desporto é uma forma imediata, fácil e eficaz de aprender o que é a vida. Então o livro fala sobre a vida, apesar de partir dessa base, desse chão que é o desporto. E como é que foi? Tu foste entrevistar cada pessoa? Eles Fui entrevistar cada pessoa, sim. Escreveste em cima da entrevista? Depois transcrevi as entrevistas e depois o livro é uma mistura de textos meus que vão encadeando nas respostas das pessoas. Portanto, não é um típico livro de pergunta-resposta, exceto a do Ramalhianes, do jornal Ramalhianes, é a única que tem pergunta-resposta, mas são perguntas mais latas, mais vagas, mais abstratas. E, portanto, o livro está construído dessa forma. Cada capítulo é uma conversa, cada capítulo tem um tema, lá está aqueles que eu estava a falar, a morte, enfim, etc. E cada tema corresponde a uma posição de campo. No fundo, como se a nossa vida fosse um campo de futebol, onde temos que saber jogar em todas as posições. E falo com pessoas que eu sempre admirei, que admiro imenso, desde pessoas do desporto. Essa também foi uma curiosidade, foi chamar pessoas de outras realidades, que não fosse só do desporto, porque o livro não é desporto. Desde o Mourinho... Por exemplo, 3 pessoas, sim. Pessoas do desporto, Mourinho, Miguel Oliveira e Bernardo Silva, por exemplo, mas fora do desporto, desde a Leonor Beleza, Presidente da Fundação Chapalimau, o Carlos Moedas, atual Presidente da Câmara de Lisboa, Pedro Abrunhosa, Miguel Araújo, Samuel Lúria, José Avilés, enfim, uma quantidade enorme de pessoas que são mestres na sua área, que são personalidades extraordinárias, marcantes para o país e muitas delas até para o mundo, que em cada uma reflete sobre um tema específico. E assim, agora isto nasceu um podcast. Sim, depois aproveitei as conversas. Como o livro não tem as entrevistas completas, nem está formatado dessa forma, decidi então lançar o podcast que tem a conversa completa, sem cortes. Mas estás a regravar... Não. Ah, não, é as originais. Estou a aproveitar as originais. Sim, exatamente. Que engraçado. Então foram as conversas originais? São as conversas originais do livro, só que agora feitas de uma forma totalmente diferente, porque estão na sua totalidade. Que giro. Espetáculo. Portanto, estou a lançar semanalmente, faço a publicidade. Exato, vão ver. Qual é a câmara? Todas. É aquela. As plataformas, no Spotify, nas outras plataformas. É áudio? É áudio. É áudio, sim. É só áudio. E o Francisco, estávamos a falar aqui em off que eu adoro as introduções que o Francisco faz dos convidados, são os textos escritos pelo Francisco. Ainda bem, fico muito contente. Eu hoje em dia olho para elas e não gosto muito, mas fico contente que alguém goste. Mas é típico de quem faz alguma coisa, não é? Que olhamos e ficamos... Às vezes que abri o livro e que li, não gostei. A sério? Mas acho que é muito típico, eu não gosto muito de me ouvir também. Não... E será que esse chapéu, será que te limita ou ajuda-te a... não sei, a continuar a lutar, por exemplo, a ser melhor? Por exemplo, o chapéu crítico, autocrítico. É um misto. Por um lado temos que nos conformar com aquilo que aconteceu, é o que é, e é aquilo que eu era naquela altura. A forma de escrever, a forma de pensar, nós temos faces constantes ao longo dos dias, até ao longo do próprio dia, não é? Acordamos tristes, depois no final do almoço já estamos alegres, ou ao
capacidade de nos moldarmos e de sermos pessoas diferentes até consoante a hora do dia, consoante as pessoas que estamos. Acho que, por um lado, tem que haver uma certa... do nosso lado, temos que nos conformar e perceber que somos assim. Por outro lado, acho que é bom seguir a escrever alguma coisa e lá ver se está tudo certinho, ou se tem erros, ou se há alguma coisa que vale a pena corrigir. Isso é fundamental. Acho que o olhar autocrítico para a vida é essencial, porque nós cometemos erros e arrependemos dos erros que cometemos. E há aqui um chapéu que eu quero perguntar, que é completamente diferente, pelo menos aquilo que tens feito, que é agora o teu trabalho com a Câmara de Lisboa, na política. Eu já pensei assim, este miúdo qualquer dia vir a Presidente da República ou vai ser... Não tenho nada dessa ambição. Não, estou a brincar. Mas como é que isto surgiu? Surgiu pelo meu interesse em política, mas que achava que na prática não era mais do que um mero interesse. De ler jornais, de comprar o Expresso à sexta-feira, de ver os programas de comentários, de falar sobre política e de ouvir conversa. Voltamos à infância, de ouvir conversas sobre política em minha casa. Mas a certa altura percebi várias coisas. Vi que a minha geração está mais desligada da política. A maioria da abstenção acontece nos mais velhos, nos muito mais velhos ou então nos mais novos. Portanto, é uma geração que já nasce com algum desinteresse pelas coisas no geral, em alguns momentos, mas pela política em particular. Acho que muitas das vezes, só fazendo aqui à parte, não tem a ver com o desinteresse na política em si. As pessoas da minha idade até se interessam. Já não se interessam pela política feita pelos políticos. E, portanto, é preciso também, por parte da classe política, uma certa adaptação à realidade e ao meio em que vivem, ao tempo em que estão a viver. Mas percebi, em primeiro lugar, que havia essa ausência, essa paralisia diante da política, que continua a ser o meio mais eficaz e mais importante da nossa vida, porque é onde se tomam as decisões. Se eu quero mais ou menos impostos, se eu tenho mais ou menos impostos, é no centro político que se decide. Se eu quero mais ou menos liberdade na educação, é no centro político que se decide. E, portanto, não se pode estar desligado disso. E, portanto, a partir do momento em que apareceu uma pessoa que eu admirava muito, eu sempre fui, nos projetos que escolhi, sempre fui muito movido por causa das pessoas que estavam nesse projeto. Seja como treinador, seja na minha vida com amigos, seja em todas as escolhas verdadeiramente importantes e grandes que fiz na vida, era porque do lado de lá estava uma pessoa que eu gostava, ou que eu admirava, ou alguma coisa assim. E então surgiu, eu conheci o Carlos Moedas tinha conhecido há cerca de 2 anos, tinha mantido um contacto com ele, até foi entrevistado para o meu livro muito antes de candidatar a Presidente de Câmara. Sério? E sim, era administrador da Gulbenkian. E de repente ele candidata-se. E eu penso, eu gosto de política, a minha geração está desligada. Isto é uma espécie de um sinal para eu fazer qualquer coisa. Então disponibilizei-me, Carlos, conte comigo para o que for preciso. E achava que ia entregar flyers, tinha imenso gosto em entregar flyers às pessoas, ter a primeira experiência política. E de repente desafiou-me para ser o mandatário da campanha para a juventude. Depois envolvi-me a coordenar voluntários, era uma equipa de 400 voluntários na campanha, fui coordenador dessa equipa. Portanto, foi um desafio muito maior do que eu estava à espera. E foi uma forma de perceber que a política não é um bicho-papão muito difícil. Claro que é um meio competitivo, é um meio complicado, que tem as suas particularidades que qualquer meio tem. Tem poder e, portanto, os meios com mais poder e com mais capacidade económica geralmente são mais agressivos e são mais competitivos, mas de resto é pessoas a lidarem com pessoas, ainda por cima é a nossa cidade, é o nosso país, é a nossa vida que está em causa. Portanto, foi esse misturar. Por um lado, ver uma pessoa que eu admirava imenso a candidatar-se, por outro lado, foi o meu interesse pela área. Sim. E tentas agora fazer com que as pessoas da tua idade se interessem mais, tipo nos teus amigos ou assim, ou continuas? Mais do que haja interesse, que haja um envolvimento. Muitas vezes há um interesse, mas é um interesse de casa, é um interesse caseiro. Eu acho que o nosso interesse tem que ser um interesse de pôr as mãos na massa. Claro, só não muda nada. É-nos pedido isso, acho que há essa responsabilidade, seja de que forma for, não é preciso ir para uma campanha eleitoral. A forma de fazer política pode ser de outra forma, mas uma intervenção cívica, de participação ativa, acho que é essencial, seja através da área profissional, atores que fazem política em cima do palco, músicos que fazem política quando escrevem letras,
não que sejam letras politizadas, mas que falam sobre a pessoa, falam sobre as crises da sociedade, falam sobre direitos, enfim. Acho que nós, enquanto sociedade, temos um dever de pôr as mãos na massa, principalmente quando essa massa é aquilo que decide o nosso futuro. E isso é mesmo muito importante. E qual é assim a mudança que gostavas de ver na política overall? Vai um bocadinho em conta desta conversa, mas a abstenção faz-me alguma confusão, principalmente a abstenção na minha geração. Ainda por cima, porque é uma geração que quando tem o gatilho certo, ou seja, o que é cá no Instagram que faz com que a minha geração goste tanto. Mas quando gosta, vai ao fundo. Seja no Instagram, seja num desporto, seja na paixão por um clube. E, portanto, na política tem que haver uma forma de trazer essas pessoas para dentro. Tem que haver uma forma de fazer com que essa geração, que quando se interessa por uma coisa, interessa-se mesmo e vai a fundo e é altamente criativa, é a geração das startups, a geração da inovação, essas pessoas têm que estar no centro da decisão política. E isso é o que me preocupa mais, não no sentido da palavra preocupação, de ser uma coisa má, mas no sentido em que é a coisa que mais me move e que mais me motiva a estar na política, é para criar essa abertura entre, e pelo menos para desbastar um bocadinho a barreira, o mato que existe entre a política e a sociedade civil, entre a política e a arte, entre a política e a ciência. E isso é fundamental que aconteça, que se deixem de erguer esses muros, porque se a sociedade civil não se envolve, acho que começamos a entrar numa democracia mais perigosa. Ouviram, geração? E eu incluindo. Eu estou a ouvir e estou tipo, tenho que me envolver mais. Pronto. Ou pelo menos informar-me mais. É importante. Pois, sim. Muita eu estou totalmente informada. Mesmo nas escolas, aquela famosa disciplina, se calhar não interessa para aqui, mas vai na mesma. Se quiserem, cortam. Mas aquela disciplina de cidadania, que foi muito polémica até, seria muito útil se ensinasse sobre isto, o que é política, o que é o Estado, o que é que faz um Parlamento. É importantíssimo. Que a maioria das pessoas não sabe, eu próprio não sei imensas coisas. Exato. Eu só que horror, isto é a verdade, pura das verdades. Em quem é que eu voto? Estou a votar amigo que me teve que explicar. Eu não voto no Primeiro-Ministro, voto nos deputados. E o que é votar nos deputados? Exato. O que é uma maioria? Exato. O que é uma democracia representativa? Como é que está formado o nosso sistema eleitoral? Que era o que estavas a dizer, isto é o nosso dia a dia que está em causa. É o nosso dia que está em causa. Não é? Enfim, mudando aqui de chapéu, vamos embora. Estamos quase mais ou menos a chegar ao fim da nossa entrevista, mas há aqui um que eu estou super curiosa, porque assim, este homem é um homem sério em muitas coisas, mas também tem o lado divertido, que eu sei. E agora ouvi dizer que há aí umas paixões de fado e uns encontros. Musicais, sim. E uns encontros. É verdade. E como é que isto agora, como é que é? Conta-nos um bocadinho. Sempre gostei muito de música. A minha mãe sempre abriu muito a casa, não só a amigos e família, mas a músicos, a músicos ou a pessoas amigas, tios meus que tocavam muito bem, cantavam muito bem, amigos da minha mãe. Portanto, a minha casa sempre foi uma casa onde se ouvia música e, felizmente, boa música. Portanto, o bom gosto sempre esteve muito presente. E eu herdei isso um bocadinho da minha mãe. Então, a certa altura, comecei a dar-me com alguns músicos e comecei a abrir a casa algumas tertúlias musicais que juntam pessoas desde o jazz ao fado, ao funaná, a música mais africana, digamos assim. E, portanto, de tempos a tempos abro a minha casa e tenho imenso gosto em juntar pessoas que tocam desde violino, que cantam, bateria, vai tudo lá para dentro. A gente tem uma casa onde se pode fazer barulho e, portanto, noitadas até de madrugada, onde se toca, onde se canta. Um bocadinho inspirado naquilo que a minha mãe fazia, inspirado naquilo que a Amália Rodrigues, por exemplo, fazia, umas tertúlias muito conhecidas, com Ari dos Santos, com poetas, David Mourão Ferreira, com o Alão Alemã, pessoas incríveis da música da altura, e que eu agora tento também fazer um bocadinho à minha maneira, de abertura total, é uma casa de liberdade e de arte, onde se pode ouvir e conviver e etc. A par disso, paralelamente, descobri mais profundamente o fado, que é uma paixão, eu sempre gostei muito de fado, mas de repente comecei a ir a casas de fado, levado por amigos meus. Tinha ido uma vez há 4, 5 anos, tinha gostado, mas se calhar não tinha maturidade suficiente para ser uma coisa que eu levasse mais a sério. E de repente, há cerca de 2 anos, 1 ano e tal,
voltei a ir novamente, mas voltei a ir regularmente, 4 vezes por semana, 3 É vezes que é por logo semana. extremo. Lá está. 4 vezes por semana. Aquele quando vai A a ser fundo. especialista. E frequento várias casas de fado, o Fado ao Carmo, a Bela, que é em Alfama, o Fado ao Carmo é no Chiado, a Mesa de Frades, que é uma casa muito conhecida também em Alfama, o Tejo Bar, que não é uma casa de fados, mas é um sítio onde acontece música do mundo. Ficou muito conhecida por causa da Madonna, aliás tem uma parede muito parecida com esta, cheia de guitarras e tal. E é um sítio onde acontece música incrível e fui conhecendo pessoas do fado. O fado é uma coisa muito especial, não só na minha vida, mas acho que na vida de Lisboa. É um lugar onde se valoriza mesmo o silêncio, que é uma coisa que nós temos vindo a perder nos últimos tempos. Nós não sabemos estar em silêncio, não sabemos estar connosco próprios, não sabemos estar com o vazio, mas o silêncio tem uma coisa que é, pode não ser vazio, o silêncio pode não ser deserto. E mesmo quando é deserto, nós percebemos, há uma frase incrível do cardeal Tolentino Mendonça, que é um homem da cultura, também um poeta, em que diz que nós no deserto percebemos que afinal aquele vazio é simétrico a nós próprios. Portanto, o vazio da região, do território, é o mesmo vazio do nosso coração, que muitas vezes está desamparado, que muitas vezes está sedento de qualquer coisa. E realmente isto que o fado, uma casa de fado nos dá, estamos no meio de Lisboa, no meio da cidade, no meio do ruído, do frenesim, entramos numa casa de fado e a primeira coisa que nos pedem é silêncio. E isso é uma coisa incrível e muito rara. E o silêncio dá-nos isto, dá-nos um encontro connosco próprios, através dos outros, através da beleza. E a beleza, numa conversa há pouco tempo que tinha com o arquiteto Manuel Aires Mateus, um dos grandes arquitetos portugueses, ele dizia-me que a beleza é o que está certo. E esta ideia de que a beleza é o que está certo é extraordinária se nós pensarmos que a arte é uma aproximação da beleza. Não da beleza do ponto de vista da perfeição, mas deste encontro com a verdade, que é uma coisa que se tem vindo a perder também, não é? De encontro com a beleza depois que nos leva à verdade. E o silêncio ajuda-nos a descobrir isso. Muitas vezes é penoso, é difícil. Também. Aliás, a pandemia mostrou isso. Nós procurámos entreter-nos constantemente, com muitas coisas para fazer, mas de repente só o que nos restava eram 4 paredes e nós próprios. E o voltar a esse desejo inicial do nosso coração é uma coisa que não acontece no dia-a-dia, mas que nós devemos provocar. E numa casa de fado isso acontece. Depois não há palmas. É uma linguagem muito particular também, o fado tradicional. Não é uma canção, o fado não é uma canção, é uma linguagem muito própria, que é preciso entendê-la, é preciso ter alguma rotina para a perceber bem. Mas é um encontro, lá está, com a beleza, com o mistério das coisas bonitas que é difícil replicar no nosso dia-a-dia. E nas casas de fado há isso. Expressar, viver e sentir. De forma muito evidente. E não é uma coisa para velhos, isso é um mito. Exato. É porque as pessoas do fado são muito divertidas, têm histórias que nunca mais acabam, têm encontros incríveis, são muito inesperadas, tanto pode aparecer pessoas até de outros géneros musicais e começar a haver uma fusão entre o fado e outros géneros musicais. É mesmo, e é a vida da nossa cidade. Depois há uma certa formalidade, uma certa retidão do fado, que eu acho que também é muito interessante, um certo aprumo, um certo garbo de presença e de retidão e de formalidade, que eu também acho interessante, mas depois misturada com a informalidade e com o improviso da arte. O fado também é feito muito de improviso. Isso é uma coisa extraordinária e que coincide muito com a tal formalidade que as casas de fado têm, ainda bem que têm. Eu fico assim, ele quer falar, eu fico a babar. Mas isto fez-me pensar numa pergunta que é, esse silêncio que tu encontraste ou que encontras contigo, o que é que te diz sobre ti? O que é que o silêncio me diz sobre mim? Diz-me tudo, não é? É no silêncio que eu me encontro. Mas não é um silêncio egoísta, ou seja, não é um silêncio de encontrar o vazio. É um silêncio de, como disse há bocadinho, de voltar ao desejo inicial que o nosso coração tem, de nos descobrirmos, o desejo de sermos curiosos, o desejo de sermos livres. Nós precisamos de qualquer coisa grande para corresponder à nossa natureza. E lá está, por isso é que não nos podemos contentar com pouco sim, por isso é que queremos sempre, por isso é que queremos o belo, e por isso é que queremos a verdade, e por isso é que queremos
cada vez mais conhecimento. E o silêncio diz-me isso. Não é? O silêncio ajuda-me a alimentar este meu desejo de querer ser melhor. E agora estou-me a lembrar de uma frase de uma poeta contemporânea, que é Filipa Leal, um poeta do Porto, que eu gosto muito, que diz que o silêncio é a maneira mais pura de calar. E é mesmo isso. É um mergulhar dentro de nós. A propósito de poesia, que é uma coisa que eu também gosto muito e que o fado também tem muito, há um poeta japonês que tem um poema muito curto, que tem 2 linhas, que diz: silêncio, uma rã mergulhou dentro de si. Uma rã mergulhou dentro de si. E o silêncio é mesmo isto. É um mergulho dentro da nossa própria natureza. É dentro dessa nossa própria natureza que nós descobrimos aquilo que somos, aquilo que queremos, os nossos medos, as nossas fragilidades, os nossos medos do vazio, da morte, as perguntas últimas. Não é? É nesse silêncio que se revelam as perguntas mais importantes da nossa vida, as derradeiras questões. E que é importante isso, e que é mesmo importante fazermos, e tantas pessoas não param para... E lá está, o fado ensina-nos isso, a valorizar o silêncio. Sempre estive a resposta aqui em Portugal. Mas há muita história do Quinto Império. Em Lisboa, está ao virar da esquina. Vamos lá. Bom, eu ficava aqui mais 1h30, mas pronto. Também eu que não me calem você. Bom, então vamos perguntar sobre este lindo gorro que é... Não, mostra tudo para a câmara, conta, assim o encarnado do Arsenal, da onde? Do Arsenal. Está aqui. Pronto, que foi aqui o chapéu de escolha. E então, o que é que te faz... É um chapéu que... Eu não uso chapéu. Portanto, a pergunta... Não uso chapéu e não é por nenhuma razão ideológica, é porque fico muito mal de chapéu. E como eu não gosto de parecer ridículo, não uso chapéu. Mas este chapéu lembra-me várias coisas. É um chapéu antigo que simboliza, em primeiro lugar, a minha paixão pelo jogo, pelo desporto. É um chapéu do Arsenal, que é um clube histórico em Londres, um clube histórico inglês. Foi o chapéu que eu comprei na primeira visita que fiz a um estádio inglês. E foi uma visita muito impactante, um estádio vazio, aqueles tours que se fazem, turísticos, que se fazem pelos estádios, só que se vê os estádios vazios, os balneários. E foi uma visita muito impactante para mim. Foi o gorro que o meu irmão, que é uma pessoa que eu gosto muito, meu irmão e minha irmã, mas o meu irmão usou este gorro na primeira vez que eu fui à neve, que foi uma viagem também muito marcante para mim. O estar diante da montanha, da grandeza de uma montanha que revela a nossa pequenez. O meu irmão usou este gorro, pediu-me este gorro emprestado. E, portanto, várias das paixões da minha vida estão simbolizadas por este gorro. Foi uma viagem que eu fiz em família, ainda por cima. Minha avó, minha mãe vieram comigo ao estádio. O que é que a avó e a mãe fazem por um filho? Ver um estádio de futebol em vez de irem a um musical qualquer que Londres tem para oferecer. Sabem o que vai no coração. É verdade. Também. Aí agora estou com pena de não ter perguntado nada sobre a Mariana e o Zé. Mas só assim muito rápido, o que é que aqueles 2 seres significam? Tenho uma grande relação com eles e são mestres do meu caminho, da minha vida. São aquelas... Eu já dei várias vezes esse exemplo em coisas que escrevi, naquelas pegadas que existem na areia, em que os pequeninos gostam de pôr o pé nas pegadas que já existem, que são normalmente pegadas de um adulto. E é isso que eu vou tentando fazer, tentando imitá-los. Porque são grandes referências para mim, com que eu tenho grande cumplicidade, uma cumplicidade muito diferente com um e com outro, mas são as pegadas da minha vida que eu vou tentando imitar e que vou tentando copiar. É que tu és um grande mestre deles também. São uma tarimba na minha vida. Propõem uma exigência. Nós somos uns incapazes, no bom sentido das coisas. Eu olho para mim próprio como um miserável. Como assim? Miserável aos olhos da grandeza que a vida é, eu que sou católico, miserável aos olhos da grandeza de Deus, tudo isso. E ter pessoas na nossa vida melhores do que eu, dá-nos uma tarimba, põe-nos o patamar, logo põe-nos a fasquia alta. Claro. Nós não nos contentamos com o pequenino, se nós ao nosso lado tivermos gente que não se contenta com o pequenino. Exato. E os meus irmãos são essas pessoas que vão alimentando esse desejo de ser melhor. Adoro todos. Obrigada, família. Sending my love. Não. Mas pronto, então, uma pergunta que eu faço sempre é, se o chapéu pudesse viajar no tempo, levar-te a viajar no tempo para trás, o que é que gostarias de voltar a viver ou o que é que mudarias? Para trás, ou seja, da minha vida.
Tenho muitas coisas que me arrependo, portanto não quero ficar aqui horas. Mas se calhar voltava a um tempo de infância que eu tento voltar a ele diariamente, que é um tempo de curiosidade absoluta, de espanto perante a vida, em que tudo é um ponto de interrogação, em que tudo nos move a querer conhecer mais. Não volto a esse tempo, não tenho esse saudosismo, mas voltava pelo menos à ideia desse tempo, que é fundamental termos na nossa vida e que é fundamental irmos alimentando ao longo do tempo que aqui passamos, alimentarmos essa curiosidade, esse sede de conhecer mais, de não nos conformarmos com a vida como ela é. Por lá temos que aceitar algumas coisas, mas não nos conformarmos na totalidade, sermos almas inquietas, que as crianças são, com uma felicidade que nós em adultos já não conseguimos replicar. E, portanto, irmos lembrando isso na nossa vida, diria que com este chapéu eu iria a esse tempo para lembrar bem como é que era, para tentar trazer novamente. Mas parece-me que vives muito assim também, pelo menos com essa curiosidade. A parte da curiosidade. Sim, isso a parte da alegria às vezes é mais difícil porque nós com a maturidade vamos ganhando outras... Claro, é normal, cascas, não é? E ainda bem que vamos ganhando essas camadas. Camadas, exato, também a sair cascas. Enfim, e se o chapéu viajasse para a frente no tempo, onde é que estás? O que é que estás a fazer? Rodeado de quem? O quê? Rodeado de família, dos meus grandes amigos, a fazer coisas de que gosto. Algumas relacionadas com o desporto e outras relacionadas com a escrita e com a música, disso não tenho dúvidas nenhumas. Seja de que forma for, agora não sei. Há espaço para muita coisa, dei uma abertura de resposta por isso, porque posso fazer política relacionada com o desporto, por exemplo. Enfim, mas a minha vida tem que ter desporto, tem que ter música, tem que ter amigos ao meu lado, mesmo que eu muitas vezes gosto de estar sozinho, tenho que os sentir perto e tenho que ter família. Parece-me espetacular e eu vou lá estar. Te espero. Família, estás englobada com a vida. Gostei tanto. Obrigada. Muito obrigado.